Olá, boa tarde, estudantes, responsáveis e professores do segundo ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje a gente vai continuar dentro daquele assunto que a gente vem falando todo o bimestre. E, na verdade, a aula de hoje, ele fecha esse assunto, né? A gente vai falar sobre tensão superficial da água. Por que a gente deixou por último tensão superficial da água? Porque a gente precisava entender todas as interações intermoleculares, porque a tensão superficial da água, ela está relacionada a uma das interações intermoleculares. Então, para eu poder entender tensão superficial da água, eu teria que entender lá no começo, polar, apolar, ligação de hidrogênio, forças de London, dipolo permanente e até chegar em tensão superficial da água. Então, hoje a gente vai encerrar esse assunto, né, para começar o próximo bimestre num assunto novo, mas não fugindo muito dessa temática, né, mas a gente continua trabalhando tensão superficial, fechando, e para colaborar comigo nessa aula, eu ia fazer piada, mas eu esqueci. Para colaborar comigo nessa aula, porque está super tensa, né, a gente já percebeu, a minha querida Fabi. Arrasando! Animação! Segundo com o quê? Com Química. Com Química. Maravilhoso. Segundo ano, segundo Química. É isso. Aula maravilhosa, que vamos falar sobre tensão superficial. Será que a gente vai sair dessa aula podendo atravessar rios? Será que a gente vai conseguir andar sobre a água? Será que a gente vai poder fazer agora viagens a pé, só andando por cima da água? Pode ser. Pode ser. Ou não. Vamos ver. Vamos ver. Há controvérsias aí, mas, né, tudo é possível. Tudo é possível. Então, o título da nossa aula de hoje é Tensão Superficial da Água. E a gente vai falar todos os aspectos relacionados a essa tensão da água. Não que a água ela fica tensionada lá, putz. Não, é outro uma água tipo. preocupada. Ai, meu Deus, caiu o WhatsApp, o que eu faço? Hoje está tenso porque todo mundo está sem rede social nenhuma, né? A gente sabe a explicação, mas a gente vai ficar quieto. Só o Twitter, que é a única coisa que eu acho que tá viva, né? Ainda respira, né? Porque ninguém respira. tentou migrar para lá, né? Então, mas a gente continua nessa tensão. Mas as aulas do Centro de Mídias não caem. É isso que é o importante. Isso que é importante. A gente continua aqui firme e forte para falar de tensão superficial da água. Exato. E o que a gente já estudou nas aulas anteriores, né? A gente já estudou ligação polar. Lembra que são as que formam polo. Um lado é mais carregado eletronegativamente que o outro. Isso faz a formação do polo. Ligação apolar não tem formação de polo, porque ou a carga eletrônica é igual, né, eles têm a mesma carga eletrônica quando são os mesmos elementos, ou quando a força que está puxando de repulsão e atração, ela é equilibrada, então ela não forma polo. Ligação de hidrogênio, lembra lá o fonfon, né? A Fabiana nunca mais esqueceu do fonfon. Nunca mais. Né? Para ser uma ligação de hidrogênio, tem que estar ligado ao FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, que a gente já viu também muito sobre isso. Forças de London, que é um tipo de interação mais fraca, que a molécula ela é induzida, né? Por isso que a gente também chama ela de dipolo induzido. Uma chega próxima à outra, induz, né? Leva lá para o mau caminho e acontece a interação entre elas. E a força de polo permanente. A de polo permanente, diferente da de hidrogênio, ela não tem que ter o FON. A hidrogênio e a permanente, as duas têm que acontecer com moléculas polares, que formam polos. Porém, a de hidrogênio só vai acontecer com o FON e a de polo permanente não tem o FON nessa ligação. Então, essa é a diferença entre as duas. E a gente chega na nossa aula de hoje, que é a tensão superficial da água, que está ligada com ligação de hidrogênio. Para ver se vocês estão ligados aí no assunto, né? Por que as lagartixas conseguem andar no teto e nas paredes? Por que elas conseguem escalar? Por que elas conseguem assustar a gente quando a gente menos espera? Elas estão na parede. Por que elas fazem isso? 2 minutos para vocês responderem por que as lagartixas conseguem andar no teto, conseguem escalar sem cair. Então, 2 minutinhos para vocês.
Vamos, primeiro, né, que quando a gente fala, é muito importante lembrar que lagartixas são amigas. Sim. Muito amigas. Muito. Se você tem problema de insetos na sua casa, jamais machuque uma lagartixa. Ela salva a gente de aranhas, insetos e pernilongos. Tem alguns heróis que não usam capa e Não é a usam lagartixa. capa. É a lagartixa. Então tivemos algumas respostas aqui, né, dos alunos do professor Sérgio. A Daniela, sacada, hein? Sacada. Que ela, se ela se lembra bem, talvez seja por causa de uma colinha que ela tem nas patas. Aí, imagina, não é a sua resposta... Tá indo num caminho bom, mas a única coisa que a gente pensou foi, imagina, a lagartixa não vai teia? Vai ter. É sobre isso. Mas é bem essa ideia. Aí então, a gente questionou também se é o mesmo princípio do Homem-Aranha subir a parede. Exato. Será também que temos aí o Miranha subindo as paredes, né? E o professor Sérgio, né, a Valesca também, que é aluna dele, falou, será que é por causa das patitas, né? Isso é uma coisa interessante, porque se a gente for ver, né, a patinha da lagartixa, a gente vê que ela tem uma bolinha na pontinha dos dedos, né? Será que tem a ver uma coisa com a outra? Será? Hoje, aqui no CMSP Repórter. Onde lagartixas, o que vivem, o que comem. Como elas escalam hoje elas aqui no CMSP Repórter. Ó, a Valéria aqui, nossa parça, falou, lagartixas são muito fofas e o povo tem medo. Absurdo, elas são muito fofinhas. Elas são coisinhas lindas. Gostamos de lagartixa. Isso Clube, mesmo. hashtag amamos lagartixas. Isso, protejam as lagartixas porque elas comem aranhas. Exatamente. Então, aí, como todo mundo chegou, né, à conclusão que tinha a ver com as patinhas, tinha a ver com as colinhas. Então, o que tem a ver, né? O que tem de químico, científico aí nesse conceito? No slide, o slide, por favor, tem uma imagem ampliada da patinha, que a gente pode ver que é muito fofa, da lagartixa. E se a gente observar aí a patinha da lagartixa, ela tem algumas ranhuras na patinha delas. Então, através de técnicas de microscopia em escala nanômetra, lembra que nanométrica é uma escala muito, mas muito pequena. Então, imagina quão pequeno é essa característica da patinha da lagartixa. Cientistas conseguiram observar filamentos, que são essas faixinhas, né, essas ranhuras na patinha das lagartixas, 1/10 do diâmetro do cabelo. Imagina, gente, esses filamentos têm 1/10 do diâmetro do cabelo. Você pega o diâmetro do seu cabelo e olha, por 10, e divide por 10. É Aí muito, você tem o tamanho... Nem aparece na câmera, quer dizer, aparece um chumaço aqui, mas o cabelo em si não aparece. Imagina, isso divide por 10. Sim. E lembrando que diâmetro é toda a circunferência ali. Então, se você dividir aquilo por 10, dá o tamanho que é esse filamento na patinha da lagartixa. É muito pequenininho. E devido ao composto de substância apolar, lembrando que apolar não forma polos, então na patinha delas, o que a gente chama de colinha, é uma substância apolar, e essas interações se mantêm por causa de um desequilíbrio temporário, que a gente chama de tensão superficial, gerando polos induzidos, que são uma força fraca. Então, na verdade, aí a gente tem a tensão superficial devido à interação intermolecular da patinha, desses filamentos, que tem uma substância, que a gente chama ela de substância apolar, interagindo com o ar e a superfície da parede. Então, como eu tenho esse momento aí, eu tenho uma indução de cargas, por isso que ela consegue se movimentar ali. Se não tivesse esses filamentos, ela não conseguiria se movimentar. E se não tivesse essa cola que a gente fala, que é a substância apolar, ela também não conseguiria se movimentar. Então, ali eu tenho uma junção de características. Eu tenho uma substância polar, eu tenho filamentos que interagem com essa substância e com a parede, e eu tenho ali uma força intermolecular induzindo ali acontecer isso. E aí, para a gente mostrar para vocês outros tipos de tensões superficiais, né? Porque existem vários exemplos de tensão superficial. Então, a gente trouxe um experimento que está na apostila de vocês. Você pode encontrar na página 109 do caderno do aluno.
ele vai estar lá, que consiste no quê? O material utilizado, uma moeda de 5 centavos, que a gente tem aqui. Tem que ser a de 5 centavos, que é a menor. A gente está usando aqui um relógio, né, um vidro de relógio que a gente chama, que é uma vidraria específica de química, mas você aí na sua casa, se você quiser fazer, pode usar um pizes, um prato, alguma coisa, ou só colocar a moeda em cima de uma superfície, que é só para ela não vazar água para todo quanto é lado. Um conta-gotas, que está na mão da Fabi, né? Ali que a gente consegue facilmente esse conta-gotas. E o que é o procedimento do experimento? Você vai colocar a moeda num lugar plano, que aqui a gente está, no caso, na mesa plana. Um conta-gotas, né? Que possibilita a visão de todo mundo na sala, que a gente está conseguindo ver. E o que a gente vai fazer? A gente vai gotejar nessa moeda até que não caiba mais gotinhas nela. E o interessante é a gente contar quantas gotinhas vão caber nessa moeda. Então, a Fabiana ela vai pingar e a gente vai contar e ver o que acontece com cada gotinha. Então, pode começar, Fabi? Tá preparada? Preparadíssima. Então, vamos lá. Primeira gotinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais. Mais. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou parar só pra mostrar uma coisa Porque pra vocês. eu sou chata com... Pra mostrar, ó. Meninos, dá zoom aqui, por favor. Vocês estão vendo que tem água, mas ela não tá. Ela tá, tipo, como se fosse uma bolinha, tivesse como se fosse uma pelinha segurando ela, ó. Parece até uma gelatina em cima de alguma coisa, ó. É que agora eu deixei cair, né? Agora, Fabiana, por favor, 14 gotas. 14 gotas de novo, né? Mas então, bora lá. Primeiro, né, pra ela não se ligar com a outra água, eu vou tirar essa água que caiu. E aí a gente faz de novo. Porque experimento é isso, gente. Na verdade, a gente sabe que já colocamos. Quer secar? Não, tá. Então, 1, 2, Agora um pouco 3, mais rápido. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora a gente vai continuar colocando, porque vocês viram que forma essa bolha em cima da moeda. Não vou balançar de novo, porque vai acontecer a mesma coisa, vazar. Mas qual que é a intenção? A gente contar as gotas até essa bolha vazar sozinha, sem a gente movimentar. Então, a gente parou em 14. Ó, o professor aqui, Alexandre, já fez, a gente também fez, deu o mesmo resultado, né? E achei muito maravilhoso aqui, que o professor Stanislau falou que esse vidro parece uma lente de contato, é uma lente de contato de dinossauro, mas é igualzinho mesmo, né? E a professora Eliane, que falou que parece mercúrio líquido. É bem isso mesmo, né? Parece que tem uma gelatinazinha, né? Então vamos lá, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E se vocês começarem a ver, já tá saindo pra fora da moeda. Da moeda. Ó, ela já cresceu, essa bolha. É que se a gente virar, vai cair a água, mas ela já tá pra fora da moeda. 25 e vazou, então são necessárias 25 gotas para vazar a água dessa moeda. Ó, o professor Alexandre falou 42 gotas. Quando a gente fez com a pipeta, deu mais. Foi por volta de 40. Com a pipeta, com esse conta-gotas, já foi um pouco menos. O que dá a diferença, gente, na quantidade de gotas é justamente o tamanho do gotejador. Então, como esse gotejador ele tem um tamanho maior, então ele vai colocar umas gotas maiores, eu coloquei uma quantidade menor.
Mas com a pipeta, que a ponta dela é mais fina, a gente colocou mais gotinhas aqui. Com esse gotejador, que é aquele que tem nos remédios que a gente usa, a gente usou 25. E como que a gente explicaria, então, o que aconteceu aqui, né? Aqui a gente fez um experimento que a gente mostrou tensão superficial, né? A moeda, ela suporta uma quantidade de gotas, né? Aqui dentro, que a gente foi colocando e ela foi suportando e formando aquela camada que parecia uma gelatina, uma bolha. E isso, que a gente agora já rompeu, né? Isso mostra que ela tinha uma tensão superficial influenciando ela. Quando a gota se espalhou, foi o momento que essa tensão superficial foi quebrada. Então, o momento que a bolha explode, que ela vaza pelo lateral, que são as 25 gotas, é quando é rompida a tensão superficial. Então, coloca no slide, por favor. Aí a moeda suporta uma quantidade de gotas. Isso acontece graças a uma propriedade da água chamada tensão superficial. Lembrando que aqui eu tenho ligação de hidrogênio com oxigênio. Quando as gotas são colocadas lado a lado, tende a se juntar. Por quê? Vai ter uma interação molecular entre o hidrogênio e o oxigênio de uma molécula com outra. Eu acho que um bom exemplo disso, quando a gente vê no nosso dia a dia, é quando chove. Se você olhar o vidro, né, seja o vidro do carro, a janela da sua casa, você vai ver que quando vai descendo, mesmo que ela não passe colada uma na outra, né, se ela passa bem pertinho, elas vão, né, se juntando. As gotinhas vão se juntando, né, e aí elas vão tendo mais peso para cair. Sim. Aí, ao transbordar a água, né, voltando no slide, o seu peso acabou se tornando maior do que a atração que existe entre as moléculas e quebrando a tensão superficial. Então, na verdade, eu coloquei tanta água que ultrapassou o limite da tensão superficial aqui na moeda e a água transbordou. As moléculas não conseguiram mais interagir entre si. Então, isso é um caso de tensão superficial quebrada. Então, aqui eu tinha a tensão superficial, formou aquela bolha em cima da moeda. No momento que não conseguiu mais ter interação entre as moléculas, essa tensão foi quebrada e houve o vazamento da água. Aqui a gente vê que ainda tem, ó. Ainda dá para fazer e repetir o experimento. Então, é um experimento simples, mas que a gente consegue ver um exemplo de tensão superficial, né? E é legal reproduzir isso em casa, mostrar para os pais de vocês, né? Então, vocês já sabem um fator e uma forma de quebrar a tensão superficial, que é aumentando a quantidade de moléculas nessa interação. E vamos perguntar para a Fabiana, você sabe o outro modelo que acontece muito de tensão superficial e é muito comum na piscina? Na piscina? Boa pergunta. Temos dois. Um é quando dá muito certo e outro quando dá muito errado. O que? Quando a gente cai de barriga, né? Exatamente. Quando você cai de barriga na água e dá aquela batida na água, que a gente chapuletar na água, você não conseguiu quebrar a tensão superficial da água, porque você caiu com uma superfície de contato muito grande. Então, não quebrou a tensão superficial, a sua barriga fica totalmente dolorida. Quando você faz isso de forma correta, que é o mergulho, e você aponta, então você aponta um ponto da água e ali você quebra a tensão superficial. Então você consegue mergulhar sem machucar a barriga, sem ficar aquele vermelho gostoso na barriga. Então, gente, quando eu mergulho corretamente, eu quebro a tensão superficial e quando eu faço isso de uma forma errada, eu não quebro a tensão superficial e acaba que eu dando aquela batida, né, caindo de barriga na água. Então, esse também é um exemplo de tensão superficial. Aí, o que é tensão superficial, né? A tensão superficial da água resulta das ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares. Então, lembrando que na água ela é feita de H2O. Então, eu tenho interação de hidrogênio com oxigênio. Então, ela é uma ligação de hidrogênio. Lembra do FON? FON está incluso o oxigênio. Hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, eu tenho uma interação intermolecular ali, que ocorre pela atração dos hidrogênios de determinada molécula de água.
Então aí tem um desenho mostrando para vocês como acontece a interação entre as moléculas e essa partícula que está na água, ela está flutuando ainda porque ela ainda não quebrou essa tensão superficial da água. Se ela se tornar mais pesada, mais densa ou se modificar a posição dela, ela consegue quebrar essa tensão. No mergulho, se eu diminuir a superfície de contato e for em bico, eu consigo mergulhar sem maiores danos. Se eu for com uma superfície de contato maior, não quebra a tensão superficial, porque vai aumentar ali a quantidade de moléculas que estão espaçadas, aí eu vou ter um dano na minha barriga. Então tem essa questão da superfície, da tensão superficial. Teve aqui uma pergunta, por exemplo, se a tensão superficial é um fenômeno físico ou químico, né? É os dois, né? Às vezes a gente tem muito essa questão de ou é físico ou é químico, é uma junção, né? Você tá falando ali de reações químicas, né? De moléculas ali que estão se ligando e se mantendo fortes, então tem uma reação química, mas justamente como você tem aí uma interferência em relação a forças, a massa, até inclusive a aceleração, né? A gente vê que alguns animais, eles conseguem correr sobre a água porque eles são muito rápidos, então diminui a superfície de contato e também diminui o tempo, né? Então ele não quebra porque não deu tempo de quebrar essa tensão. Então é uma junção tanto de fenômenos químicos quanto físicos. E perguntaram aqui se a tensão superficial, né, ela é constante em algumas substâncias. Não. Não é constante. Não é constante. Gente, a tensão superficial, ela está ligada à atração molecular, então ela é química. Se eu tenho uma ligação de hidrogênio, a partir desse momento, eu estou falando de química. Eu não posso confundir transformações físicas e transformações químicas com o processo ser químico ou ser físico. Realmente eu tenho uma diferença entre transformação física, que é a mudança do estado físico da matéria, que ela vai ser sólido, líquido e gasoso, e transformação química, que vai alterar a composição da matéria. Mas aqui no caso da tensão superficial, como eu tenho uma interação entre as moléculas, eu tenho aí hidrogênio ligado ao oxigênio, então eu tenho aí uma atividade química, mas eu também tenho uma atividade física, porque vai estar relacionada com massa, vai estar relacionado com volume, vai estar relacionado com pressão, então velocidade, como a Fabi falou. Então eu não posso confundir processos químicos que acontecem na natureza com transformação química e transformação física. Então, gente, a tensão superficial, ela é os dois processos junto. Deu tempo? Eu não sei. Calma. Calma, muita Vai calma. indo. É isso. É isso. Gente, a gente estava aqui na discussão e acabou, né, olhando o cronômetro. Foi isso que a gente assustou, porque ele está chegando ao final da aula e a gente nem percebeu, porque é uma aula muito legal. E agora sobrou pra gente só dar tchau. Exatamente, né? Então, explorem esse assunto. Tensão superficial é algo muito divertido. Procurem vídeos de animais, por exemplo, que conseguem aí andar sobre a água. Tem alguns insetos, alguns lagartos. E você vai achar muito divertido. Não esqueça de avaliar a nossa aula, né? Até a próxima. Até a próxima. É sucesso. É sucesso. Lembra do pó compacto também.